Lucas 11, verso 1 ao 4, que diz: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Depois vocês podem dizer: dá-nos a cada dia o pão nosso, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixem cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Amém. Até aí. Essa passagem a gente conhece de trás para frente, de frente para trás. Só que o interessante, marido, me ajuda. Vai passando os livros. Deixa aí o pessoal vai rodando, depois volta, para você lembrar de investir em literatura. Em nome de Jesus, invista em literatura. Leia a palavra de Deus e invista em literatura. Aqui a gente se depara com um dos eventos maravilhosos do ministério de Jesus. A Bíblia nos diz especificamente também no Evangelho de Lucas, que é o evangelho onde eu mais, analisando a escrita de Lucas, é onde o escritor ele mais enfatiza a vida de oração de Jesus. Em Mateus, a gente também vai ver Mateus pontuando Jesus indo para orar. Em Marcos, a gente também pontua, a gente observa Jesus saindo para orar. Em João também. Mas Lucas, ele é o que mais enfatiza detalhadamente, em diversos momentos, o nosso Senhor Jesus parando em determinados momentos específicos para orar. É o evangelho onde a gente mais é evidenciado para as nossas vidas, o nosso Senhor Jesus, parando tudo que estava fazendo para se dedicar à vida de oração. E aqui no capítulo 11 de Lucas, a gente observa Jesus saindo do seu momento de oração. E de repente, quando ele sai, ao ser observado pelo seu discípulo, aqui não deixa claro para a gente qual deles, mas um toma uma atitude de, ao olhar para Jesus, falar com ele: Jesus, ensina a gente a orar como o Senhor. E foi o que eu disse aqui para você: sempre quando a gente deseja e tem alguém como exemplo, a gente segue aquela pessoa pelo que ela faz, pelo que ela demonstra, pelo que ela exerce. Eu tenho uma irmã que eu carrego no meu coração, que eu sempre falo com meu marido, eu falo: amor, eu já cheguei até a orar a Deus e falar: Deus, me ajuda a conhecê-la pessoalmente. Eu admiro tanto essa irmã. Ela não mora nem aqui mais no Brasil. Falei: Senhor, eu admiro tanto essa irmã, eu queria poder um dia sentar à mesa com ela e bater um papo. De tanta admiração que eu tenho, é uma das referências para o meu ministério. Então, todas as pessoas que você olha e observa, você admira, você quer reproduzir aquilo que ela está fazendo. E esse discípulo aqui, diante também dos discípulos, porque como ele fala no plural, mais de uma pessoa estava com ele. E ele olha para Jesus, depois de ver Jesus terminando o seu momento de oração, ele fala: Jesus, por favor, nos ensina a ter essa vida de oração como o Senhor tem, porque nós temos observado o quão dedicada a oração ao Pai o Senhor é. Então nos ensina. E Jesus, didático como ele é, virou para eles e deu um exemplo. Hoje, principalmente a mais evidente, a religião apostólica romana, se utiliza da reza, né, da repetição moldada do Pai Nosso, mas nós entendemos de uma forma interpretativa que Jesus ele não estava dando um padrão para você orar exatamente o que ele estava dizendo, ele estava exemplificando para eles. Jesus estava dando passo a passo de como exercer uma oração. E ele fala: olha, quando você começar a sua oração, você adora ao Pai: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Depois que você adora ao Pai, você pode pedir: venha a nós, Senhor, o teu reino. Você pode pedir para ele exercer a vontade dele no teu coração: faça em nós a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois você pode apresentar suas necessidades.
Seja feita a tua vontade, venha a nós o vosso reino, me ensina a suprir as minhas necessidades. Não nos deixe cair em tentação, você pode pedir por fortalecimento espiritual. Então, Jesus aqui, ele está exemplificando para os seus discípulos como também você deve orar. E o que me chama a atenção é que para observarmos o Senhor, para imitarmos o Senhor, nós olhamos primeiramente para a constância da vida de oração de Jesus. O que eu acredito piamente que esse discípulo parou, olhou Jesus, viu, identificou, foi a constância da vida de oração de Jesus. E essa tem sido uma das nossas maiores necessidades, pois Jesus, ele orava o tempo todo. Se você analisar os evangelhos, como eu pontuei, Jesus, assim, no capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus iniciou o seu ministério, e até mesmo quando ele estava sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz, no capítulo anterior, no capítulo 5, é quando ele é abordado pelas multidões, mas no capítulo anterior, Jesus, quando ele está sendo batizado, a Bíblia diz que no meio do seu batismo, enquanto ele orava, o Espírito Santo desceu sobre ele. E no capítulo 5, quando o ministério de Jesus já é ativado, e ele começa a ir em toda a cidade, em toda Jerusalém, a Bíblia fala que o povo começou a conhecê-lo e as primeiras multidões começaram a segui-lo. Só que no capítulo 5, exatamente no verso 5 e 6, a Bíblia nos diz que as multidões começavam a chegar a Jesus. E no verso 6 a Bíblia vai dizer, porém Jesus se isolava para poder orar. É meio que contraditório, porque a gente olha o início do ministério de Jesus e a gente vê de fora e imagina, nossa Senhor, mas no momento que o crescimento começa a chegar, no momento em que as pessoas começam a saber quem o Senhor tem uma missão de salvação, então vamos embora para cima dessas pessoas. Jesus para tudo o que ele está fazendo, ele olha para aquelas multidões, ele olha para as pessoas chegando, querendo saber quem ele é, ele dá uma pausa e se dedica à vida de oração. Então o nosso Senhor, ele orava em todo tempo. Outro exemplo também é em meio a uma rotina pesada, em meio a uma alta demanda. A Bíblia nos diz que Jesus mesmo, ele vai declarar, uma pessoa chega, um dos seguidores de Jesus, chega para ele e fala assim, Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero estar com o Senhor, eu quero ir para onde o Senhor estiver. Jesus vira para ele e fala assim, olha só, as raposinhas, elas têm as tocas delas. Só que o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a sua cabeça. O que Jesus estava dizendo? Olha, o meu serviço no reino é incansável, a ponto de eu não ter tempo para descansar. Você tem certeza que você quer me seguir? Então, Jesus era um homem tremendamente atarefado. Jesus era um homem com muitas demandas ministeriais, a ponto de também, um dos exemplos, a sua própria mãe Maria fica chateada e chega até os discípulos e fala assim, eu quero falar com meu filho, porque ele não tinha tempo nem para comer. E Jesus vira e fala para ela, avisa para ela que o meu pai e a minha mãe é quem faz a vontade do Senhor. Porque Maria, como mãe, estava preocupada, porque o filho não descansava, Jesus não descansava. Jesus era um homem comprometido com o seu chamado ministerial, com o seu serviço. Só que a Bíblia diz para mim e para você, lá em Marcos, no capítulo 1, que depois que Jesus chegou diante do povo e realizou diversos milagres, curas, restauração, era cego vendo, era surdo ouvindo, era pessoa se levantando que não andava. Jesus, depois de realizar tremendos milagres, a Bíblia diz que eles foram para um determinado lugar e durante a madrugada, Jesus já sabendo que no outro dia ele tinha mais coisa para fazer, durante a madrugada ele se levantou ainda mais cedo para poder orar. Lá em Marcos, no verso 35. Então, diante de uma rotina pesada, Jesus, não é a irmã Melissa, não é o outro irmãozinho, a gente está falando de Jesus, o Filho de Deus. Ele parava a sua rotina, ele decidia que no meio de todas aquelas demandas, ele precisava decidir parar para orar.
Então a gente vê Jesus no início da sua fama, se abstendo do povo para orar. E a gente vê Jesus no meio de uma rotina pesadíssima, parando tudo para orar. Outro exemplo onde a gente observa traços para a gente admirar o Senhor é que diante de decisões ministeriais, no meio do exercício do seu ministério, Jesus se dedicou à oração. E aí está vindo eu e você, todos nós vindo à casa do Senhor, exercendo o nosso ministério, decidindo, tomando decisões, organizando eventos, organizando cultos, indo visitar, indo fazer tudo, sem uma vida de oração. E a Bíblia nos diz que Jesus, para escolher os seus discípulos, ele virou a noite inteira em oração. Para selecionar aqueles 12 mais íntimos, Jesus se dedicou à vida de oração. E o interessante observar é que, mesmo tendo orado, no meio do povo, no meio dos 12, quem veio? Judas, o traidor. Judas, o traidor. E o que eu entendo com isso? Até Jesus, no meio de uma vida de oração, ele já sabia, já tinha revelação do Pai, quem iria o trair, e ele mesmo selecionou aquele homem. E nós estamos seguindo, talvez você está aqui, está seguindo a tua vida ministerial, e está seguindo o exercício do teu chamado, sem se dedicar à oração. Uma das coisas, pastor, que Jesus mais tratou comigo nesse final de 2022 foi: se você não estabelecer dentro do teu ministério, dentro do teu chamado, a ferramenta de conexão comigo, que é a vida de oração, minha filha, você vai deixar de viver ferramentas extraordinárias que eu posso fazer através de você, que eu posso te entregar. A oração, ela libera sobre você coisas que estão além do que você pode exercer no Senhor. E Jesus nos mostra que em meio ao exercício do seu ministério, para tomar decisões no seu chamado, para tomar decisões naquilo que o Pai lhe entregou, o próprio Jesus virava a noite em oração. Virava a noite se dedicando ao Senhor. E outro fato é que em momentos de tristeza e de angústia, Jesus se dedicava à oração. A Bíblia nos diz que, lá em Mateus, no verso 14, no capítulo 14, Jesus toma ciência que o seu irmão, seu primo João Batista foi decapitado. E Jesus, o homem, com certeza se entristeceu com aquilo. A Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus e contaram para ele: olha, infelizmente João Batista foi decapitado. E a Bíblia fala que no meio desse decurso, Jesus ainda fez o milagre da multiplicação dos pães. E depois que ele exercita esse milagre, ele vira para os seus apóstolos, os seus discípulos e fala: olha, eu preciso ficar um momento só. E a Bíblia nos diz que o Senhor se isolou ao monte para poder orar, depois de receber uma notícia triste da morte do seu primo. Você imagina o coração de Jesus como estava ao saber que o seu primo tão amado, aquele que foi à frente dele, aquele que anunciou o caminho para ele, aquele que quando ainda no ventre da sua mãe Isabel, a sua mãe chegou, e a Bíblia diz que o ventre de Isabel tremia, que João Batista ainda na barriga da mãe tremia, porque sentiu a presença do Messias. Você imagina como estava o coração de Jesus. Só que a Bíblia nos mostra, e Jesus, o maior exemplo de vida de oração, também nos ensina que em momentos de grande tristeza, orar é o melhor remédio. Se consolar de joelhos dobrados é o melhor remédio. O próprio Jesus, ele vira para os discípulos e fala: olha, vão vocês na frente. E Pedro vira: Jesus, deixa a gente ir com o Senhor. E ele fala: não, vai vocês na frente, depois eu encontro vocês. E a Bíblia diz que ele sobe ao monte, começa a orar, e eu tenho certeza que ali, Jesus diante do Pai expressou a tristeza da sua alma. Porque ele também era homem, ele também sentia, sofria, tinha laços familiares, emocionais.
E no momento de grande angústia, eu acredito que é a maior angústia, acredito não, tenho certeza, porque a Bíblia nos diz que quando Jesus subiu ao monte, selecionou 3 discípulos que foram com ele. O momento pré-crucificação, a Bíblia fala que Jesus estava tão angustiado que ele suava gotas de sangue. Jesus estava tão aflito pelo que ele ia passar, que ele sabia que não seria fácil, e principalmente o mais doloroso para Jesus era por carregar o pecado, desagradar a Deus. Jesus suava gotas de sangue, tamanha era essa angústia. E o que ele fez para ser aliviado pelo Senhor? Ele foi chorar, ele foi pedir ajuda de alguém, ele foi bater na porta de alguém, ele foi murmurar, ele foi praguejar a missão que Deus deu para ele. Não, Jesus se isolou para poder orar. E a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que enquanto Jesus naquele monte orava, Deus Pai enviou um anjo para o fortalecer. E o que a gente aprende a olhar esse Senhor, a observar a admiração nesse Senhor e imitá-lo, em momentos de aflição, Ele envia o seu anjo para me sustentar. Só que, qual é o mecanismo para que, assim como o nosso Senhor Jesus, a gente viva todas essas coisas extraordinárias? A gente saiba viver em meio às dores, a gente saiba saber lidar com os problemas, a gente saiba ter uma vida ministerial saudável e plena. Vida de oração. Vida de oração. É uma coisa tão óbvia,